Salve família, mais um vídeo agora, dessa vez o vídeo é pra prova de história. Esse vídeo que eu tô fazendo é pra ajudar, tal, eu falar o que eu lembro aqui, o que eu sei. Mas bom mesmo, se quiser tirar uma boa nota, bom mesmo é vocês estudarem, terem outro material, né? Isso daqui é só pra dar uma ajudadinha, falar o que eu sei ali, né? E não tem slide, nem muita coisa de apostila assim pra apresentar no capítulo 1. Então eu vou deixar esse fundo aí mesmo, que eu quero mais é falar assim. E eu vou tentar falar um pouco assim, que o capítulo 1 fala mais da alta e baixa Idade Média. Aí eu vou falar um pouco do que eu lembro assim da alta e da baixa Idade Média. Começando pela alta Idade Média, depois pra baixa Idade Média. E aí depois eu falo do capítulo 2 do... Aí depois eu falo do capítulo 2. Tá, começando na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média tinha o feudalismo que predominava. O feudalismo era o camponês, ele pegava, trabalhava, ficava lá na plantação, ficava ralando o dia inteiro e ficava trabalhando. E como ele morava no feudo, ele tinha que pagar imposto e os nobres ficavam lá só pegando imposto deles. E os senhores feudais faziam isso, eles eram os senhores da terra, aí eles construíam casas, chamavam as pessoas iam lá, pegavam um pedaço de terra, ficavam trabalhando, pagando imposto pra ele ficava lá no palácio, sentado, só ganhando imposto, só ganhando dinheiro dos dos camponeses e ele ganhando muito imposto e os camponeses trabalhando pra caramba e pagando muito imposto. Tinha que pagar imposto pra igreja, tinha que pagar imposto por estar vivo, tinha que pagar imposto pra usar o moinho, tinha que pagar imposto pra usar o fogão e tudo. Tipo, você faz pão. Além de você pagar uma cacetada de imposto, se você quer usar o moinho pra pegar a semente do teu pão, você tem que pagar, tipo, 10% pra usar o moinho. Aí você vai lá e dá dois pães. Tipo, de uma fornalha de 10 pães, tem que dar 2 pães pro cara porque você usou o moinho. Tipo, pagavam muito imposto. A igreja tinha grande poder na época. E ela também pegava imposto, pegava um dos impostos lá, um dos impostos era pra igreja e tinha que pagar pra igreja. E aí você pagava em dinheiro. Se você não tinha dinheiro, você podia pagar com o seu produto. E aí, tipo, muita gente lá pagando um monte de imposto, toda sufocada, sem dinheiro pra nada, os camponeses. E os nobres lá fazendo festa, jogando dinheiro pra tudo que é lado, desperdiçando pão, tudo. E na Alta Idade Média, esse é o sistema feudal, do feudalismo. E se tinha uma criança, logo cedo já botava a criança pra trabalhar, porque na hora que a criança nascia, contava com mais uma cabeça na casa e paga por cabeça. Ou seja, o cara tá pagando, sei lá, 5 moedas de ouro pela criança por estar contando com uma cabeça. Aí ele vai fazer a criança trabalhar pra pelo menos conseguir pegar 5 moedas de ouro pra poder pagar por ela estar viva. Então, desde cedo, os camponeses sempre trabalhavam muito. Sempre trabalharam muito. E esse é o sistema feudal. E aí, com o enfraquecimento do sistema feudal e alguns acontecimentos, foi saindo dessa alta Idade Média indo para baixa Idade Média. Na alta Idade Média era um sistema estamental. Você nasceu camponês, você vai ser camponês. Você nasceu pobre, você vai ser pobre. Você nasceu nobre, você vai ser nobre. Uma vez pobre, sempre nobre, nem que fique rico, pobre sempre será. E uma vez nobre, sempre nobre, nem que o nobre fique pobre, ele nobre sempre será, que a professora de história falava, ó. E que, tipo, que era estamental, você nasceu pobre, você nasceu camponês, você é camponês, você vai trabalhar, pagar muito imposto pros nobres, e é isso, é sua vida. Se você é um nobre, você vai pegar e conseguir ir pegando os impostos dos camponeses e só ficar lá aproveitando a vida. E a igreja, o que a igreja fazia nessa época? Ela pegava e botava medo. Ah, você tem que pagar imposto, senão você vai queimar na chama do inferno. Você não pode sair da cidade, da vila, senão você vai ir pro inferno. Você não pode ir na floresta caçar, porque lá tem um monstro. E aí só os nobres que sabiam que isso era mentira e que a igreja só queria se aproveitar, eles iam lá e só os nobres caçavam. Aí os nobres iam lá, podiam caçar, tal, só que os camponeses não caçavam, eles só plantavam. Ou seja, na Alta Idade Média era estamental. Nasceu pobre é pobre, nasceu nobre é nobre.
E aí, com o enfraquecimento do sistema feudal, foi começando a Baixa Idade Média. É primeiro Alta Idade Média, depois Baixa Idade Média. Alta Idade Média porque tinha um forte sistema feudal e Baixa porque não tinha mais tanto sistema feudal, ainda existia, mas não era tão forte. E aí na Baixa Idade Média começaram a surgir os burgos e os burgos e os burgueses. Os burgueses eram quem moravam nos burgos e os burgos eram como se fossem gomos assim, que tinham pela região e dentro desses gomos tinham as pessoas que, tipo, que tinham meio que as guildas. E essas guildas, tipo, aqui é guilda dos ferreiros, guilda dos tecelões, eles já pegavam e já comercializavam. Nos burgos tinha forte comércio. Então, na Baixa Idade Média começaram a surgir os comerciantes. Começou a surgir um forte comércio, principalmente na Itália. Por isso que fala que na Itália teve a Renascença, que foi o período renascentista. Porque na Itália teve essa renascença do comércio. E também tinham as rotas comerciais que passavam pelo meio dos burgos. E porque, tipo, chegava assim no mar, aí no mar tinha lá e tinha as navegações. Aí as navegações iam pra Índia, pegava especiaria que era muito dinheiro, pegava especiarias, pegava tecido caro, pegava maçã, pegava frutas tropicais aqui da América, pegava um monte de coisa e chegava em embarcação em um porto de Veneza, na Itália. No que chegava sem embarcação, tinha as rotas comerciais, que aí iam os comerciantes em caravanas para evitarem serem roubados. Se fosse um em um, tipo, tinha grande probabilidade de eles serem roubados. Então eles iam juntos e aí eles pegavam fazer as rotas comerciais. E aí, nessas rotas comerciais, existiam as feiras, que aí cada comerciante ficava lá com seu produto vendendo, e aí vende por um preço, vende por outro, e aí fica na feira, cada um dando seu preço, cada um com seu produto, e aí que surgiu as feiras nas rotas comerciais. Só que aí a igreja falava que, tipo, que tirar lucro do produto era pecado. De novo a igreja querendo tomar lucro, né? Aí elas falavam que era pecado, a igreja falava que era pecado e pedia imposto. Tipo, você tá pecando, então você me dá um dinheiro e aí você pode fazer esse negócio aí de conseguir lucro. Aí você me dá esse dinheiro e você pode conseguir seu lucro aí na sua mercadoria. Aí os burgueses, os comerciantes, tinham que dar uma parte desse dinheiro para a igreja, tal, e a igreja ficava nessa. E aí que no absolutismo, por isso que os burgueses apoiaram muito o rei no absolutismo. E o que aconteceu no absolutismo? O rei pegou isso e, tipo, o rei era mais simbólico, sabe? Tipo, o rei da França, ele ficava lá, só que como as terras eram muito segmentadas, na Alta Idade Média, as terras eram bem segmentadas e cada senhor feudal tinha seu feudo, ficava ali no... só aproveitando, e o rei, tipo, só ficava lá, assim, era mais simbólico o poder, tipo, pra você falar que você é o rei da França. Só que ele ficava lá, era mais um poder simbólico. E cada um ficava lá com o seu feudo. Só que aí ele pegou e falou, agora ele pegou e juntou o poder, agora eu vou ter o poder. Aí ele pegou e unificou uma única moeda e um único idioma e pegou ali e começou a tomar mais conta desse território. E os burgueses apoiaram porque com ele tomando mais conta do território, ele tirava um pouco do poder da igreja. O rei tinha que ficar do lado da igreja, só que aí com eles estando do lado do rei, eles tinham que pagar menos impostos, então aí os burgueses apoiaram muito o eles apoiaram muito isso. Deixa eu abrir aqui a apostila no capítulo 2. Então os burgueses apoiaram muito o absolutismo. Tá, essa foi a parte do capítulo 1, pelo que eu entendi, né? E eu vou cortar o vídeo daqui pra não ficar muito longo, e aí depois eu vou fazer um segundo vídeo falando do absolutismo.